Olá meus amigos e amigas dos ferros, sejam bem-vindos para mais um react meu. Hoje, com muito prazer, eu vou falar de um dos ídolos meus no esporte, Milos Sarcev. Ele é iugoslavo, só que naturalizado norte-americano, morou por um tempo nos Estados Unidos, depois voltou e morou lá na Europa. Eu passou bem perto de eu conhecer ele na Europa e depois passou mais tempo, aí eu não foi de novo no Mr. Olympia e aí eu fui para o Arnold Classic na Espanha em 2013. Eu tive o privilégio de apertar a mão do um dos melhores atletas que eu conheço, um dos físicos mais estéticos, dono de um dos maiores ginásios do mundo, que chama-se Coliseu Gym, em Fullerton, no Texas. E o Milos, eu tive o privilégio dele na época ele estava vendendo o suplemento dele e eu tirei foto no stand dele, conhecemos, arrastei meu inglês e foi maravilhoso, no Arnold Classic da Espanha. Então esse vídeo vai para você, for you, Milos Sarcev, my idol. Meu inglês é uma merda, mas vou comentar com vocês umas coisas muito interessantes que eu vou contar. Primeiro eu vou falar tudo, as bases, e vou explicando para vocês como é que funciona a minha história com o Milos. Depois, muito tempo, nós nos encontramos nos Estados Unidos, encontrei no Arnold Classic, na feira, batemos papo, tiramos foto, aqui no Brasil, fui no stand dele, ele ficou vendo a minha fila, ficou impressionado de longe, ele ficou olhando, porque, modéstia à parte, a minha fila era foda, fala a verdade. A minha fila era maior do que do Coleman, desculpa, mas é verdade. Então era vocês, cara. O que vocês fizeram comigo nesses Arnold Classics, Brasil Trade Fitness, no qual eu sou embaixador com muito prazer, vocês foram foda. Em 2013 mesmo, quando eu conheci o Milos, aqui no Brasil eu não consegui entrar na feira. Eu fiquei no estacionamento porque vocês ficaram lá tirando foto comigo, fazendo um puta de um away, gritando, e eu me senti um cantor de rock. Vocês me jogaram pra cima. Ué! Eu deitado assim, jogando pra cima, igual cantor de rock. Eu juro que tive esse privilégio. E fala que eu tô mentindo! Que eu provo isso com fotos, vídeos e tudo mais. Então vou comentar sobre o meu ídolo. Um cara muito, muito batalhador. Um cara muito foda. Um dos maiores conhecedores sobre insulina no mundo. Tanto que hoje em dia ele treina o meu amigo Thiago Santisteban, um atleta profissional, excepcional atleta, meu amigo, esposo da Areta, que toca um Generation Iron Brasil. E o Thiago Santisteban tem o karma da vida dele, que é diabetes, mas ele controla muito bem e ele procurou o Milos justamente porque é um cara especialista em insulina de uma forma geral. Então a preparação está sendo feita com ele e é um sonho para mim. O Milos me ofereceu para mim me treinar um tempo atrás, há uns anos atrás, mas não dava certo porque eu estava com os eu estava com o Rubens Gomes, que é o meu grande técnico, um grande amigo, um querido, que vocês sabem aí, o coach Rubens. Então eu quis manter a minha lealdade. Então vamos lá? Aqui, duplo bíceps de frente. Imagina um cara que tinha deficiência de braço, só que ele começou a forçar a barra e fazer como todo mundo, desce o cacete. Mas linha de cintura, uma das melhores linhas de cintura de todos os tempos, com uma perna espetacular, proporção de panturrilha espetacular, quadris e cinturas finas. O cara colocou costa, ele melhorou absurdo. Quando ele colocou o braço, foi para as cabeças do Mr. Olympia. Inclusive em 97 ele foi 10º colocado atrás do Ronnie Coleman, que foi nono. E ele é uma simpatia em pessoa, um dos modelos fotográficos. Olha só, olha, aqui a câmera tá bem baixa, né? Então ele tá numa sala de pose, mas a câmera tá bem baixa, o cara tá ajoelhado, tá sentado, alguma coisa assim. Então por aqui você percebe, ó, a proporção, a simetria perfeita entre lado esquerdo e direito, ó, todos os cortes são iguais, formato muscular é igual. E aqui também, ó, peitoral, fibra no mesmo lado, a expansão de dorsais com o serrate anterior, uma pele colada, puta no físico estético e tudo mais. E ele também era modelo fotográfico, olha só que físico, cara. Aqui tudo bem, ele tá trincando, não tá trincando o femoral, mas olha a curvatura da perna, panturrilha proporcional, quadris e cinturas estreitos. Também tem sombra nas costas, é um cara que faltava um pouco de volume de braço mesmo, e depois que ele colocou o volume de braço, foi quando ele explodiu. Inclusive ele chegou a ganhar os torneios lá da Europa. Se eu não me engano ele ganhou bom, enfim, não vou falar besteira. Aí o puxador aberto atrás do pescoço. Por que ele tá fazendo desse jeito, fechadinho? Quando um cara muito grande, volumoso, faz um puxador aberto atrás do pescoço mais fechado, tem um fundamento para enraizar um pouco mais, para trazer mais controle, contração muscular no trapézio. Porque o puxador aberto atrás do pescoço, de primeira mão, eu falo para vocês, é um movimento criado para as pontas dorsais. O problema é que o Milos, né, aqui nessa academia, por exemplo, ele está fazendo, bem antes de ele ter a Coliseu Gym, ele está fazendo um movimento específico para o trapézio, até porque ele já considerava uma grande dificuldade dele. Então pegou um pouco mais fechado, essa pegada mais que 90 graus de ângulo do cotovelo, vai trabalhar mais os trapézios romboides, redondo menor, infraespinhoso e um pouco de deltoide posterior. O deltoide posterior se trabalha muito melhor quando você faz a pegada aberta. Olha lá, o posicionamento e traz, encolhe a cintura escapular, vai dar ênfase no trapézio. Por que a puxada na frente
com a pegada inversa, porque se você pegar muito aberto, ela supinando, ela faz com que o cotovelo abra mais ainda, e não é essa a ideia. A ideia é fazer com uma pegada mais estreita do que os ombros, para que os cotovelos se mantenham fechados, porque a pegada está sendo inversa, então você espreme mais a grande dorsal, fazendo com que o serrátil anterior, o início do movimento é o serrátil anterior, ele contrai e depois você abaixa e afunda o cotovelo. Então esse movimento é muito bom com essa pegada. Se abrir mais, está errado. Está errado não, vai ser mal adaptado. Olha lá, fechou e abriu. Puta do movimento, ele está mostrando como se faz. Tá vendo que a cintura escapular abaixo, ó? Ele abaixa a cintura escapular, depois é que ele vem o cotovelo, ó. Abaixou e o cotovelo. O mesmo puxador, que é o puxador ao invés do inverso, ele faz a pegada paralela. A remada horizontal dele, tá vendo que ele está remando próximo no umbigo? Ó, alonga, faz movimento de quadril, flexão de quadril, lombar fica travada, alonga a cintura escapular e puxa. Ele está dando um exemplo de como fazer o movimento certinho. Ó, aqui, remada curvada, percebam, está com flexão total, com anteroversão pélvica, está remando com a barra próxima do quadril. Aí uma remada unilateral. Por que ele está fazendo com a perna trocada? Porque assim faz com que você tenha que usar menos carga. Isto é uma técnica velha, que é você inverter. Você põe essa perna, normalmente ele colocaria esse braço aqui em cima do banco e faria com o outro braço. Nesse caso ele torceu, porque aí cria um desequilíbrio, estando apertando o joelho aqui no banco. É um desequilíbrio. E aí faz com que você use menos carga e sinta mais contração da dorsal. Você não faz tanta força de braquial como todo mundo faz nas remadinhas unilaterais com 100, 110 quilos, que é um absurdo de peso. Meus amigos são muito fortes, está tudo certo. Mas precisa sempre pensar numa possível lesão e principalmente se o tecido conjuntivo vai aguentar. Mas acho que a coisa mais importante é rompimento de tecido muscular. É uma das coisas que eu mais tenho medo e eu falo diversas vezes para todo mundo até que eu vejo uma carreira praticamente encerrada por causa de um rompimento de peitoral, por causa de um rompimento do CQ, rompimento e tudo mais. E eu conheço bem. Eu tive 2 rompimentos, tive tudo quanto é lesão, mas não nos treinos, sim praticando esportes. Então aí ó, tá vendo? Ele faz a cintura escapular vai para trás e o peso não precisa ficar exagerado. Qual é esse movimento? O que é isso aqui? É um crucifixo cruzado na polia alta. Só que é um crucifixo cruzado no inverso, para deltoide posterior. Ele cruza as mãos, porque quando você usa o cabo de aço, o movimento fica com peso, aqui fica 5 quilos, aqui fica 5 quilos, aqui fica 5 quilos e aqui fica 5 quilos. Não tem diferença, porque a roldana aqui em cima e o cabo de aço traz sinergia para o movimento. Então ele fica, o arco de ação fica bem bacana. Ele faz cruzando para trabalhar mais o deltóide posterior, porque se ele tivesse com dumbbell, ele não pode cruzar se ele tivesse de cabeça para baixo. O cabo de aço é que possibilita você cruzar as mãos, para não perder controle. Então esse movimento é muito usado e ele gosta de fazer muito sistema séries gigantes. Por isso que ele põe esse movimento no meio de uma série gigante que é maravilhosa. Aí uma remada alta tradicional, a remada alta, percebam que ele está fazendo com a barra W para dar mais conforto no cotovelo e no punho. O punho fica mais cerrado, não fica tanto torcido para cá, que é o grande erro. Isso aqui, ó, é o grande erro para dar túnel do carpo com algum problema ou o problema do tenista e tudo mais. Então, melhor você não torcer isso aqui para fora. O melhor é deixar ele mais reto. Por isso que ele está usando a barra W. A pegada não é tão fechada, mas é fechada. Essa pegada é mais para trapézio do que deltoide lateral. Aí ele está fazendo uma rosca alternada. Ele está, na verdade, esse treino, o Fer escolheu movimentos em que ele está praticamente querendo ser didático. Ele está querendo ser bem instrutivo para que você entenda o movimento com o tal qual ele deve ser feito. Não que é certo ou que é errado. É que desse jeito você descobre a essência do movimento, para depois você fazer algumas adaptações biomecânicas para você. Então aqui ele está fazendo a rosca alternada. Ó, supina, que é virar o punho para você e volta e prona lá embaixo. Aqui, por que ele está fazendo essa variação com o cotovelo apoiado de lado? Porque todas as vezes que você apoia o cotovelo, o braquial, que ele fica aqui, ó, que é o tríceps, braquial e bíceps. O braquial, quando você apoia o cotovelo, se usa menos ele. A contração é menor. Então o bíceps vai trabalhar mais. Por que ele colocou rodado para dentro? Que é óbvio que todas as vezes que o cotovelo fica aberto, você usa um pouco mais a porção lateral, o bíceps lateral. Se você faz isto é lateral, se você faz isto é medial. Então ele tem um lance de variação que ele gosta muito de fazer de angulações. E esta aqui já é a Colosseu Gym. Essa é a academia aqui. Aí ele está fazendo um movimento bem articulado, com peso bem leve para poder exemplificar. Aí ele está fazendo uma rosca, chama-se rosca de punho atrás do tronco. Por quê?
Porque esta é a única rosca de punho que tem diferença entre as roscas de punho normal e rosca de punho inversa. Esta é completamente diferente por causa do cotovelo está estendido. Percebam, o cotovelo estendido e o peso atrás das costas, atrás do femoral, ele faz com que você use mais força de dedinho do que de polegar. Então ele usa mais os flexores ulnar do carpo. É um movimento diferenciado para antebraço. Se você quer fazer uma variação boa, é esse movimento. Aí ele está fazendo um crunch no cabo de aço na polia alta. Por quê? Esse movimento ele aciona o reto abdominal, o oblíquo, o transverso e o serrátil anterior, porque ele está fazendo uma pegada para as costas. Como ele está pegando a corda, essa abertura aqui, ó, que abriu aqui, ó, tá vendo? Que fez uma extensão de cotovelo, uma extensão de braço. Essa extensão faz com que o serrátil anterior trabalhe. Então o serrátil anterior ele pode e vai trabalhar junto com o oblíquo e o transverso. E aí ele faz tudo junto. Esse é um movimento que eu gosto bastante, que eu sinto bastante abdominal nele, sem grande quantidade de peso. Olha lá. E ele encolhe fazendo uma retroversão pélvica, porque se você mantém a anteversão pélvica e a coluna em extensão, você vai trabalhar também os eretores da coluna no movimento de abdômen, que não tem nada a ver. Abdômen e o antagonista é os eretores da coluna e os paravertebrais. Então é melhor fazer o crunch desse jeito com retroversão pélvica e com flexão de coluna. Ó. Flexão de coluna. Porque na flexão de coluna ela vai dar um problema nas costas. Não fala essa besteira, pelo amor de Deus. Estuda mais para você não falar uma bobagem tão grande como todo mundo. A sua coluna não é reta para começar. E se você envergar para frente com flexão de coluna, num movimento tão específico pro abdômen, você não está arriscando a tua coluna em hipótese alguma, que o abdômen está protegendo ela. Lógico que você não pode passar isso para um aluno novo, que ele não tem força de nada, não tem nem controle neuromuscular. Mas para você, sim. Aqui, um desenvolvimento inclinado. Ele está errando um pouco, que eu vou falar para vocês que está errando. Por quê? Porque podem ver que durante a descida ele fechou o cotovelo, a hora que ele começou a subir, ele abriu o cotovelo. Isso é muito arriscado para romper peitoral. Mas desenvolvimento inclinado com barra, peso pra cacete e tal, enfim. E ele estava fazendo, ó, o cara vai te ajudar um pouquinho, ele pôs, olha lá, perceba, ele jogou o cotovelo para trás, ó. Isso é um pouco perigoso. Mas, bem pesado o movimento, olha lá. Está bem condicionado, ele sabe o que está fazendo. Movimento declinado, percebam, esse banco não tem 45 graus, não se pode usar banco inclinado para peito em 45 graus e nem declinado em 45 graus. Se você inclinar 45 graus, vai trabalhar ombro junto com o peitoral superior, fechos superiores do peitoral. Então vai trabalhar o peitoral clavicular, deltoide anterior e o peito junto. Por quê? Assim, se fizer a pressão é peito. Se você fizer assim, é ombro. Se você fizer o meio termo, é peito e ombro. Então, nesse movimento declinado, se fizer 45 graus, vai trabalhar muito o tríceps, porque o tríceps vai ficar fechado. A barra vai ter um andamento muito pequeno, ela tem que encostar no peito e fazer a contração. Então você faz uma flexão do cotovelo muito forte, vai funcionar mais para tríceps, vai pegar peito, vai ficar muito mais direcionada a força para o tríceps. Então o decline 30 graus. E outra, a base, ó, onde ele abaixa? Ele abaixa na base de baixo do peito. Na inserção baixo do peitoral, o reto e o inclinado na base da clavícula. Base clavicular, que eu acho que é isso. Desenvolvimento inclinado, alguém dá para ele. E aí, você acha que tem corte ou não? Ó, uma das melhores formas da vida dele, deve ter sido 98, 99, que foram as melhores formas do Milos. Aí ele tá impecável. Se você perguntar pra mim, esse é o físico que eu gostaria de ter. Olha lá, é isso aí, ó. Cinturado, marcado, bronzeado pra caramba, ele é bonito pra cacete, um cara boa pinta mesmo. Eu sou fã incondicional, pelo conhecimento, por tudo que ele passou e por tudo que eu tive de história também com ele, com as outras coisas que nós conversamos. Eu marco ele sempre, faço o sistema série gigante, que é um dos sistemas que eu mais gosto, que eu tenho certeza que é um dos sistemas que mais funciona. Ele construiu grandes físicos como Dennis Wolff, como Hidetaro Yamagishi, também é meu amigo, Hidetaro Haide, e que me segue sempre, eu tô vendo ele sempre aí curtindo alguma coisa minha. Enfim, ele fez diversos físicos, a mudança foi muito grande nos físicos, e foi justamente com a série gigante, com o treinamento dele. Aí um crossover muitíssimo bem feito, olha a qualidade do cara, velho, olha que físico, é muito estético, é muito bonito. A elevação lateral, fazendo pela frente, com o cabo de aço cruzando a frente do tronco, deltoide lateral, pega um pouquinho de frontal. Elevação lateral, tal como, ó, tá vendo que ele mantém a cintura escapular aberta, ó? Olha lá, tá aberta a dorsal. Este é o jeito certo de fazer, o mais bem adaptado para deltoide lateral. Então aí ele tá fazendo um movimento tal, só para explicar para todo mundo, então é uma didática mesmo, ó. Aí chama-se Arnold Press, é um apelido, ou desenvolvimento rodado com halteres. Esse movimento rodado com halteres, quando você supina ele, ele trabalha muito mais o peitoral clavicular e deltoide anterior, porque você está usando menos o lateral. E quando você inicia o movimento, o cotovelo vai abrindo para fora
e passa a se usar mais o deltoide lateral. Então é um movimento muito bacana, muito específico e que principalmente ele traz controle da cápsula abdominal. Você tem mais facilidade para mexer com cada dumbbell de uma forma muito mais equilibrada, fazendo esse movimento. E a apelidado de Arnold Classic, Arnold Press, porque o Arnold fazia muito. Aqui uma extensão na polia, tradicional. Por que ele está ali? Porque a máquina, essas máquinas, tem a máquina da Portico, tem uma máquina de infinidade, que você faz ao contrário. Tá vendo que aqui ó, tem outra máquina? Ó? Tá vendo aqui? Ó? Olha lá, tem um banco aqui. Ó. Isso aqui também é para apoiar as costas e fazer o movimento ao contrário do que nós fazemos, que é pegar o cabo e fazer aqui. E a bagatela de peso está na frente. Ele faz ao contrário. Isso ajuda, por incrível que pareça, porque você projeta o cotovelo, a mão para frente, para baixo. Não dá intensidade tamanha no tríceps, na cabeça externa, do que para frente. O que mais? Olha lá, o Miro está explicando como é que faz o movimento. Aí uma extensão que é uma patada lateral. Essa patada lateral também é pegada inversa, que você faz com a pegada inversa. Se eu conseguisse fazer isso com a minha epicondilite, seria bom demais. O agachamentão estilo Tomplets. Percebam os pés ligeiramente abduzidos, na largura do ombro, o joelho acompanhando a direção da ponta do pé. Perfeito. Leg press, aí ele está fazendo um movimento específico para ele, que eu falo para vocês que não precisa fazer, que é o que? Levantando a coluna, levantando o quadril do leg. Ele está fazendo isso para trazer mais mobilidade para o glúteo e também para trabalho muscular, mas sem grandes exageros de carga, então não precisa fazer vocês. Aqui, o hack tradicional da Cybex, um puta de um ângulo muito bom, olha lá, abaixo da linha dos 90, só que não fazendo a retroversão pélvica que ele está fazendo no leg. Então percebam que ele é muito criterioso em alguma coisa. Ele especifica alguma coisa para poder fazer. Né? Aqui, uma mesomana extensão básica, só que é bem sentada. Percebam que o quadril dele está bem para trás, bem para baixo. Isso aqui tem na minha máquina da Riberpoly. Nós fizemos exatamente isso. Aqui, uma passada frontal com retrocesso, ou um avanço com retrocesso. Quando você faz o retrocesso, a perna de trás usa o retrofemoral em maior quantidade para poder retornar o teu pé para frente, para trás. E quando você faz ida e volta, você faz alternado geralmente. Aqui é exatamente o que ele está fazendo. Aqui um stiff de movimento completo, vai na extensão quase máxima. Percebam que ele está com anteversão pélvica, lá, o glúteo travado, rebitado, lombar paravertebrais travado. Aqui o tradicional movimento bom dia. O bom dia básico que pega isquiotibial, glúteo e lombar. Só que tem uma coisa muito importante. Todos os movimentos de bom dia desse jeito não é o isquiotibial primário a ser utilizado, e sim a lombar, fáscio tóraco-lombar, paravertebrais e eretores da coluna. Então o movimento bom dia não é primariamente para isquiotibial. Todo mundo faz e pensa que é, mas não é, ok? Aqui ele está exemplificando um monte de movimento junto e entre eles o bom dia. O bom dia é para lombar, não para isquiotibial. Aqui uma flexora ajoelhada, eu tenho isso nas sardinhas Jim. E fala que eu tô mentindo. Aqui eu tenho um movimento, olha lá, ele está ajoelhado com outra perna, ela está inclinada para frente e ele faz uma flexão femoral unilateral. Essa máquina é muito gostosa, as sardinhas Jim é mais gostosa ainda. Elevação, aqui, olha só, olha que panturrilha bem simétrica, idêntica ao lado esquerdo e direito, perfeitinho. Flexão plantar, na máquina tradicional. Ele põe embaixo o pé, eu não colocaria nem aqui em cima, porque eu sou anão, então eu colocaria uma outra plataforma aqui em cima adaptada para mim, tá bom? Porque eu não alcanço. É café com leite. Aqui, a tradicional, né, flexão plantar com o joelho flexionado. Joelho flexionado, sólios trabalham mais que gastronêmio. Joelho estendido, gastronêmio trabalham mais que sólido, de uma forma geral, tá bom? Movimento tal qual ele tem que fazer. Não se esqueçam de qualquer tipo de movimento de panturrilha, não apoiar só as falanges. Coloque o osso do tarso. Não tem as falanges? Não tem o osso do dedão? Põe do osso do dedão para baixo. É meio do pé mesmo. O meio do pé, com a cartilagem apoiada, aí você vai trabalhar o gastronêmio. Se você colocar só as falanges, o gastronêmio se ativa muito, mas muito menos. E acabou. Só que eu vou contar uma história muito bacana. Tá vendo essa camisa? Essa camisa é original do Coliseu Gym e eu ganhei em 2008, na ocasião do Campeonato Mundial na Grécia, em que eu fui tingir. Eu olhei um atleta branco pra caralho que estava na delegação da África do Sul, chamado Marius Don. Marius, my friend, thank you so much for your attention, for your friendship. É isso mesmo? Friendship, alguma coisa assim. Simplificando, o Marius ficou impressionado por eu largar minha federação para ir ajudar ele, atingir ele. Todo mundo impressionado com ele, um cara gigantesco, bonito, careca, branco pra caralho, de olho azul, falando em
sul-africano, né? E falando inglês e tudo mais, e eu arranhei o inglês e fui lá conversar com ele no primeiro ano que eu fui pra fora, 2008, na Grécia. E nós ficamos bem juntos ali no campeonato, batemos um papo e tal. Acabei de atingir ele, passei Dream Tan na ele, que é uma pasta, e aí fui pra minha federação, ele agradeceu muito, eu thank you so much, ficou impressionado por eu fazer aquilo. Todo mundo, cada um tem o seu, né? Tem que tocar o seu. Resultado, eu fui pra fila e eu tava na fila, ele saiu da hora que eu tava aquecido já, ele tava na fila pra entrar a Class 4, ele era Class 1. A Class 4 até 1,65 m, ele era Class 1, acima de 1,79 m. Ele passou no meio da Federação Brasileira, todos os meus amigos, todo mundo, o Mário, não sei o que, o cara bom, não sei o que, gigante, não sei o que. Ele passou e veio pra mim, encostou assim, falou assim, deu um soquinho e falou, não deu soquinho, deu a mão. Naquela época não tinha soquinho. Ele deu a mão assim e falou assim, your shape, ele falou o seu shape é o melhor dessa categoria. Your shape is the best for the class. Eu fiquei lisonjeado demais. E aí eu subi no palco e eu lembro que eu fiz a minha coreografia, fiz a minha compulsória, posei pra caralho, fiz uns 4 confrontos, foi quase animal, morri. Um calor fudido na beira da praia, na Grécia, com um calor também fudido lá fora e tudo mais. Quando ele saiu, quando ele foi posar, eu fiquei gritando pra ele, Marius, close your legs, não sei o que, eu tentava arrastar ali. E depois, quando eu fui vice-campeão, que eu desci com o troféu, ele foi o primeiro a me abraçar e me parabenizar pelo vice-campeonato, pela primeira vez, eu tinha sido vice-campeão mundial e tudo mais. E aí, no dia seguinte, nós ficamos com amizade muito forte. No dia seguinte, na piscina do hotel, eu encontrei com ele, ele falou, hi, Milos, hi, Marius. Aí eu falei, you eat, né? You eat. Você comeu bastante? Aí ele falou, o Milos liberou pão pra mim. Aí eu falei, breath? Milos? Ele falou, sim, o Milos Sarcev, my coach. Eu falei, meu ídolo, é a maior academia do mundo, Coliseu, onde tem 4 tipos de leg, 45, tem a porra toda. Aí ele falou, this is my coach. Ele vai pra África do Sul, fica lá uma semana comigo na minha casa, eu vou para os Estados Unidos e tudo mais. E eu fiquei muito impressionado. Aí o que acontece? Eu subi, fui no meu apartamento, peguei um boné, na época eu era patrocinado pela Probiótica, peguei um boné todo bordado, novinho, azul marinho, lindo. Três para ele, falei, my little present for you, que é para simbolizar nossa amizade. Aí ele ficou muito impressionado, nisso juntou Marilande Ponché, Bisotto, foi o Pierre, juntou todo mundo ali, meu amigo Serjão, e entrou e todo mundo começou a tirar foto com ele. E nessa tirada de foto, ele subiu, sem eu saber, e foi lá no quarto dele e pegou essa camisa e me trouxe de presente, porque ele sabia que o Milos é meu ídolo. Então ele trouxe e me deu, ó, Fullerton. E aí o que acontece? Aí, mais histórias, mas depois eu conto esse dia. Ele me deu essa camiseta e eu, óbvio, na hora eu cheguei a chorar, porque era o meu ídolo, o Milos Sarcev, e eu queria conhecer ele de qualquer maneira. Com essa mesma camiseta, eu viajei em 2010 para o Campeonato Mundial na Ilha de Malta, entrei dentro do Coliseu com esta camisa, peguei a camisa das Sardinhas Jean, que é uma logo idêntica a essa, porque eu copiei mesmo na cara dura, que tem Sardinhas Jean e eu por dentro, que é inconfundível. Eu peguei a minha camisa, segurei de lado, com essa camisa no peito e tirei foto da academia Coliseu Jean, dentro do Coliseu em Roma. Então tem algumas histórias que eu posso contar para vocês. Muito obrigado por vocês terem participado. Coloca aqui o que vocês querem saber de algum react a mais. Nesse caso foi o Milos Sarcev, meu ídolo, um cara que eu gostaria de ser ele, o físico dele, gostei dele a vida inteira. Ele foi dono de um dos melhores ginásios do mundo, que ele mesmo montou, com angulações diferentes, que isso é minha ideologia, e nada de ficar fazendo só supino reto, agachamento e terra, né? Porque eu não acredito nisso. Eu acredito em qualquer máquina funcionando, e ele é o preconizador dessa ideia minha. Com isso ele transformou muito nego no mundo. Dentro do site da Oficial Pharma você tem todas as formas que você precisa. Na GSN você tem 20% de desconto com o cupom SARDINHA. Se inscreva no meu canal para vocês receberem nosso conteúdo. Fechado? Sejam bem-vindos. Um abraço.